Algoritmo 472. Esse algoritmo, ele diz o seguinte, que um número, ele é dito um número regular, se na hora que eu fatoro esses números, fatores primos, ele apresenta apenas potências de 2, 3 e 5. Então, ele pede para fazer uma função que verifique se o número é ou não regular. Então, para ele ser regular, ele precisa ser divisível por 2, por 3 e por 5. E ele tem que dar uma divisão exata. Quando a gente fala divisível, porque tem que ser uma divisão exata. Então, esse algoritmo ele foi bem complexo, porque ele tem uma função dentro de uma função. Então, vou tentar explicar ela aqui. Foi bem complexo esse. Então, primeiro, eu criei um main, que eu chamei de algo 472. E aqui eu criei uma classe, essa classe chama funções. Dentro dessa classe, eu criei a minha primeira função aqui. Essa primeira função, ela é uma função que eu chamei de primo. Então, eu iniciei a variável, eu criei uma variável, a variável C, que eu vou iniciar com 0, e a variável P, que eu vou iniciar com 2. E aí, enquanto o C for igual a 0 e P for menor ou igual ao número que o usuário digitar dividido por 2, então o que vai acontecer? Se esse número que o usuário digitar for divisível por 2 e a divisão for exata, então retorna 1. E aí vai para o próximo número. Que ele vai retornar o 1 aqui, que é o C, né? E aí aqui embaixo eu criei uma outra função que eu chamei de função divisor, onde ela vai receber dois números inteiros, que eu chamei aqui de x e y, onde essa variável r aqui, ó, essa variável ela vai receber quem? O resto da operação. E aí eu tive que criar outra variável, número inteiro, e essa variável ela vai inicializar com 1. Enquanto r for a 0, o n1 tem que ser igual a 0. E aí eu vou pegar a variável que o usuário digitar, essa vai receber a variável e vai dividir pela segunda variável. Aí aqui, r, aí depois que for a primeira variável, dividir pela segunda variável, então a variável r, o que ela vai receber? Ela vai receber o resto da operação. Se o resto da operação tem que dar 0 para esse número ser divisor, né? Ele tem que dividir pelo número primo e o resto da operação tem que dar 0. Ela é bem confusa, mas vamos lá, vamos tentar explicar isso daqui. Então, aqui eu instanciei a classe, minha classe funções, criei as variáveis, que eu vou trabalhar aqui com o usuário, e na primeira variável aqui, ó, que eu chamei de num1, ela vai receber um número inteiro, aí eu joguei o JOptionPane aqui, onde o usuário vai digitar um número. Então, a variável num que eu havia criado aqui, ela vai receber essa num1, que é o número inteiro que o usuário vai digitar. Aí, essa variável d, que eu criei aqui, essa variável, ela é o meu divisor. Esse divisor, ele tem que dividir lá no exercício, ele estava que ele tinha que dividir por 2, por 3 e por 5. Então, aqui, enquanto o divisor for menor ou igual a 5 e o n for igual a 0, então eu vou pegar minha função, vou jogar o n, vai receber a minha função divisor, onde ela vai receber os dois números aqui. E agora aqui, enquanto o ch for igual a 0, aí eu vou somar mais 1. Difícil, professor, explicar essa função aqui. Tá igual? Não tá igual do livro, porque aqui, o que aconteceu? Enquanto eu fiz igual do livro, esse while aqui, ó, ele caiu num loop.
Eu não sei se foi nesse while ou se foi nesse. E aí, o que aconteceu? Para conseguir terminar o algoritmo, porque apesar dele não dar erro, ele estava num loop infinito. Eu digitava o primeiro número e o computador não ia. Então, eu pesquisei isso daqui, ó, inicializei em 1 e pedi para ele parar aqui, do lado de fora. Pedi para ele parar depois desse segundo while aqui, porque senão esse algoritmo ia dar um loop infinito. Eu vou testar, eu não consigo explicar ele direito porque ele está diferente do livro. O senhor pode ver que aqui no livro ele não tem, olha lá, esse break, que é para parar. Ele não vai ter, mas é o que eu consegui fazer para poder fazer esse algoritmo rodar. Então, vamos lá. Eu vou executar o algoritmo. Vou digitar um número. Vamos pensar num número bacana para colocar aqui. Por exemplo, o número 36. 36, então, é um número regular, porque ele é divisível pelos números primos. Vamos pensar no número 25. 25, ele não é um número regular, porque ele não é divisível por 2, ele não é divisível por 3, ele vai dividir só por 5, então ele não é um número regular. Então, o algoritmo deu certo, tá fazendo o que ele está pedindo e é isso.